Bom dia, queridas irmãs e queridos irmãos. Eu os recebo com todo o meu amor nesta manhã que Jesus nos dá de presente. Que bênção você estar aqui neste espaço onde a fé desperta e a esperança se renova. Quero te convidar a fazer uma pausa profunda no meio do amanhecer. Talvez hoje você tenha aberto os olhos com a alma inquieta, com cargas que parecem mais pesadas do que ontem, com decisões te esperando e batalhas que já começam a aparecer no teu caminho. Talvez doa reconhecer que as forças estão se esgotando, que as pessoas ao redor não entendem o que você vive por dentro, ou que os desafios cresceram mais do que suas mãos conseguem segurar. Se algo disso toca o teu coração, quero te dizer que você não chegou aqui por acaso. Este é o momento exato que Jesus preparou para ti, porque hoje, nesta manhã consagrada, vamos nos aproximar juntos do coração misericordioso do nosso Pai, através do Salmo 35, uma súplica honesta e profunda que Davi elevou, quando também se sentiu assim, alma cansada, espírito abatido e precisando do refúgio divino. Respira fundo comigo bem devagar. Deixa a paz sobrenatural do Senhor, aquela que excede todo o entendimento, entrar no teu interior. Ao soltar o ar, libera toda a angústia, todo o medo, toda a inquietação que te acompanhou até este momento. Respira de novo, sem pressa. Inspira a presença dele. Solta as tuas cargas. Este instante não é mais um. Irmão amado, irmã querida, isso não é só mais um devocional nem um hábito religioso. Este é um encontro sagrado, um momento em que o céu se aproxima da tua vida, onde o teu coração cansado encontra o Deus que restaura. O Senhor te contempla agora mesmo. Ele viu cada lágrima silenciosa, cada suspiro de cansaço, cada noite em que você se sentiu sozinho. Ele está aqui esperando que você abra a alma e entregue tudo aquilo que já não consegue carregar sozinho. Antes de continuar, quero te pedir com carinho que se inscreva no canal Caminho do Infinito e ative o sininho. Fazendo isso, todo dia você vai receber palavras que vão renovar a tua fé, fortalecer o teu espírito e trazer paz ao teu coração. E ainda vai ajudar para que a mensagem de Deus chegue a mais pessoas que hoje precisam de consolo, direção e esperança. Também te convido a deixar o teu gostei neste vídeo. Cada gesto de apoio faz esta palavra chegar a mais lares, mais famílias e mais vidas que precisam de luz no meio da noite. E se você conhece alguém que está passando por um momento difícil, compartilhe esta oração. Às vezes uma única palavra enviada na hora certa pode mudar uma vida inteira. E se no teu espírito você sente que hoje precisa que Deus seja o teu defensor, escreve nos comentários: Jesus lutará por mim. Quando você declara essas palavras, está fazendo um ato de fé que sobe direto ao coração do Pai e se une a milhares de irmãos e irmãs que creem no mesmo Jesus, que nunca abandona, nunca falha e sempre luta pelos seus. Fecha os olhos se puder, se o lugar onde você está permite. Se estiver dirigindo, mantenha os olhos na estrada, mas deixa o teu coração se afastar de tudo que tenta te distrair. Permite que a presença gloriosa do Senhor encha o ambiente onde você está, o teu quarto, o teu carro, o teu trabalho, ou qualquer lugar onde você está ouvindo estas palavras. Sente o amor dele te envolvendo como um abraço quente. Eu sinto algo descendo sobre a tua mente como óleo santo. Sinto força entrando no teu coração cansado, porque ele está aqui neste exato instante, pronto para se encontrar contigo de forma íntima e pessoal. Talvez você tenha chegado aqui sentindo que as tuas forças estão se esgotando. Talvez tenha vivido a deslealdade de pessoas em quem confiava. Pode ser que você esteja passando por dificuldades financeiras que não te deixam dormir. Talvez existam conflitos familiares que parecem não ter fim. Ou talvez uma preocupação com a saúde tua ou de alguém que você ama te tenha com a alma apertada. Se isso descreve algo que você está vivendo, quero te lembrar que você não está lutando esta batalha sozinho. Davi, o homem segundo o coração de Deus, passou exatamente pelo que você está passando hoje. Ele conheceu traição, abandono, incompreensão e injustiça.
E mesmo no meio de tudo isso, encontrou no Senhor o seu lugar seguro. Esse mesmo Deus que consolou Davi, que o sustentou nas noites mais escuras, e o levantou quando os inimigos pensaram que ele estava acabado, esse mesmo Deus fiel e imutável está contigo agora, pronto para agir na tua vida como agiu com o seu servo. Prepara a tua alma, querido irmão, querida irmã. Abre o teu interior para o que Deus quer fazer nestes momentos sagrados que compartilhamos. Permite que o Espírito Santo toque as áreas mais profundas do teu ser, aquelas partes onde só a mão divina pode trazer cura e verdadeira restauração. Com o coração disposto e o espírito aberto à voz de Deus, vamos ouvir juntos as palavras santas que o Espírito Santo inspirou nos lábios do rei Davi há tantos séculos. Palavras que hoje continuam vivas, tão atuais quanto no dia em que foram escritas. Palavras que atravessam a história para chegar bem no centro da nossa necessidade. Disputa, ó Jesus, com os que contra mim contendem. Peleja contra os que me combatem. Pausa um instante. Desde o primeiro versículo, desde as primeiras linhas deste salmo poderoso, Davi nos lembra uma verdade essencial. Não fomos chamados para lutar sozinhos as nossas batalhas. Existe um Deus todo-poderoso que luta por nós, que se levanta em nossa defesa quando outros se levantam para nos fazer mal. Você consegue imaginar? O Deus do universo, o Criador de tudo que existe, lutando as tuas lutas pessoais. Não é uma figura simbólica, não é só teoria espiritual, é uma realidade viva. Quando você não pode mais, Ele luta por ti. Quando as tuas forças se esgotam, o poder dele se aperfeiçoa na tua fraqueza. Fecha a mão do escudo e do pavês, e levanta-te em minha ajuda. Empunha a lança e fecha o caminho aos meus perseguidores. Dize a minha alma, eu sou a tua salvação. Olha a cena que Davi descreve. Veja Deus como um guerreiro celestial tomando suas armas para te proteger. Mas o mais profundo está na última frase. Dize a minha alma, eu sou a tua salvação. Você consegue ouvir essa declaração sendo dita agora ao teu coração? Não diz eu te darei salvação, ou eu vou buscar a tua salvação. Diz, eu sou a tua salvação. Não uma salvação distante, mas próxima, íntima, presente. Deus mesmo é a tua salvação naquilo que você está enfrentando. Deixa essas palavras se gravarem no teu espírito. Eu sou a tua salvação. No teu casamento em crise, Jesus é a tua salvação. Nos teus problemas financeiros, Jesus é a tua salvação. Na doença que te preocupa, Jesus é a tua salvação. Na relação quebrada que você não sabe como consertar, Jesus é a tua salvação. Sejam envergonhados e confundidos os que buscam a minha vida. Retrocedam e sejam humilhados os que desejam o meu mal. Sejam como pó diante do vento, e o anjo de Jesus os empurre. Seja o seu caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo de Jesus os persiga. Aqui Davi não está pedindo vingança humana, mas justiça celestial. São duas coisas completamente diferentes. A vingança nasce da dor e quer ferir. A justiça brota do coração de Deus e quer restaurar o que é certo. Davi entende que só Deus pode fazer justiça verdadeira onde fomos feridos. Quando outros nos traem, mentem, caluniam ou nos machucam de propósito, a resposta não é devolver o mal, mas confiar que Deus fará justiça com sua mão perfeita e no seu tempo. Porque sem motivo esconderam de mim a sua rede, sem causa cavaram uma cova para minha alma. Venha sobre ele destruição inesperada, e prenda-o a rede que ocultou. Caia ele na mesma destruição. Você já sentiu que alguém abriu uma cova no teu caminho? Já sentiu que prepararam armadilhas para te ver cair? Davi conhecia bem esse sentimento. Ele sabia o que era enfrentar ataques sem motivo, oposição sem razão e planos escondidos feitos para destruí-lo. Mas olha o que ele declara: que as mesmas armadilhas que prepararam acabem prendendo quem as fez. Esta é uma verdade espiritual profunda. Quem cava cova para o outro, cai nela. E a minha alma se alegrará em Jesus.
regozijar-se-á na sua salvação. Todos os meus ossos dirão: Jesus, quem é como tu, que livras o aflito daquele que é mais forte do que ele, e o pobre e o necessitado daquele que o despoja? Que linda mudança de tom acontece aqui. No meio de falar dos adversários e dos problemas, Davi para adorar. A alma dele se alegra em Jesus. Não quando tudo melhorar, não quando a batalha terminar, mas agora mesmo, no meio da luta. Todos os meus ossos dirão: Jesus, quem é como tu? Esta é a adoração do mais profundo do ser, não só da mente ou do coração, mas até do corpo inteiro. Quando adoramos a Deus no meio das nossas batalhas, o mundo espiritual se move de forma surpreendente. E olha o que ele reconhece: que Deus livra o fraco do mais forte. Talvez você se sinta o mais fraco na tua situação. Talvez pareça que os outros têm mais poder, mais recursos, mais influência. Mas quando Jesus está contigo, a força do teu inimigo não decide a tua vitória. Levantam-se testemunhas malignas e me perguntam coisas que eu não sei. Pagam-me o mal pelo bem, para a aflição da minha alma. Você já viveu isso? Fez o bem a alguém e recebeu o mal de volta? Foi acusado injustamente? Foi mal entendido de propósito? Davi viveu exatamente isso. Ele conheceu a dor da traição, o peso da incompreensão, a ferida da injustiça. Mas o que ele faz depois mostra, porque era um homem segundo o coração de Deus. Eu, porém, quando eles adoeceram, vesti-me de cilício, humilhei a minha alma com jejum, e a minha oração voltava para o meu peito. Caminhava como se fosse por um amigo ou por um irmão. Andei de luto, como quem chora por sua mãe. Que coração nobre o de Davi! Quando os que o feriam estavam doentes, ele orou por eles como se fossem família. Jejuou pelo bem-estar deles. Sentiu a dor deles como se fosse da própria mãe. Esta é a resposta do reino de Deus. Devolver bem pelo mal, abençoar os que nos amaldiçoam e orar pelos que nos perseguem. Não é fácil, mas é o caminho de Deus. E é o que traz vitória espiritual verdadeira. Mas eles se alegraram com a minha adversidade e se reuniram. Reuniram-se contra mim pessoas vis, e eu não o sabia. Dilaceraram-me sem cessar. Como ímpios zombadores em festim, rangeram os dentes contra mim. Este contraste dói. Enquanto Davi chorava pelos inimigos, eles comemoravam a dor dele. Se juntaram para atacá-lo e o feriram com palavras. Talvez você tenha vivido algo parecido. Talvez tenha sido generoso com pessoas que depois se alegraram quando você caiu em dificuldade. Talvez tenha aberto o coração e usaram a tua vulnerabilidade para te ferir. Se sim, quero te dizer que a tua dor é real. Davi sentiu e, o mais importante, Deus entende profundamente. Senhor, até quando verás isto? Livra a minha alma das suas ruínas, a minha preciosa vida dos leões. Confessar-te-ei na grande congregação, louvar-te-ei entre muito povo. Aqui Davi faz a pergunta que todos fazemos na dor. Senhor, até quando? É uma pergunta sincera, nascida do cansaço da alma. Davi não está duvidando de Deus, está clamando da sua humanidade. E olha o que ele faz enquanto pede ajuda. Promete adoração. Confessar-te-ei na grande congregação, louvar-te-ei entre muito povo. No meio do sofrimento, Davi promete louvor público. Isto é fé verdadeira. Uma fé que olha além do que está acontecendo agora. Não se alegrem de mim os que sem causa me são inimigos, nem pisquem os olhos os que sem motivo me odeiam, porque não falam paz, mas pensam palavras enganosas contra os quietos da terra. Abrem a boca contra mim e dizem: os nossos olhos viram. Davi reconhece que há pessoas que se opõem sem razão, não porque ele fez algo errado, mas porque o coração delas está inclinado ao engano. São pessoas que não buscam paz, mas conflito. Tu, ó Jesus, o viste. Não te cales. Senhor, não te alongues de mim.
Desperta e acorda para o meu julgamento. Deus meu e Senhor meu, para minha causa. Já te aconteceu de sentir que Deus está em silêncio? Já precisou que ele agisse mais rápido? Davi sentiu o mesmo. Ele clama: não te cales, não te afastes, desperta e age. São palavras sinceras de um coração necessitado. Deus não se incomoda com a nossa honestidade. Ele entende o nosso clamor. Julga-me segundo a tua justiça, Jesus, Deus meu, e não permitas que se alegrem de mim. Não digam em seu coração alma nossa. Não digam, nós o devoramos. Davi pede que Deus o julgue segundo a justiça divina, não segundo a justiça humana que é imperfeita. Sejam envergonhados e confundidos os que se alegram com o meu mal. Cubram-se de vergonha e de confusão os que se engrandecem contra mim. Cantam de júbilo e se alegrem os que favorecem a minha justiça. E digam continuamente: engrandecido seja Jesus, que se deleita na paz do seu servo. Aqui Davi separa claramente: pede vergonha para quem faz mal, mas gozo e bênção para quem defende o que é certo. E quer que digam sempre: engrandecido seja Jesus, que ama a paz do seu servo. O desejo dele é que Deus seja exaltado no final de tudo. E a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo dia. E assim Davi termina com uma decisão firme: falar da justiça de Deus e do seu louvor o dia inteiro, em todas as circunstâncias, em cada estação. Esta é a vida que Davi nos ensina. Uma vida de louvor constante, uma língua que exalta a Deus mesmo no meio da batalha, um coração que encontra motivos para adorar nos dias mais difíceis. Depois de ouvir essas palavras sagradas que tocaram o nosso coração, depois de deixar a voz de Deus chegar às partes mais íntimas do nosso interior, o nosso espírito se une ao clamor sincero e vulnerável de Davi. Viemos diante de ti, Pai Celestial, não porque tenhamos méritos, não porque sejamos dignos por nós mesmos, mas porque tu és infinitamente misericordioso e cheio de compaixão. Nos aproximamos reconhecendo o quanto dependemos da tua graça. Sabemos que tu és santo, completamente puro, sem mancha nem corrupção. E sabemos que nós somos seres humanos cheios de fraquezas, com corações que às vezes se desviam da tua vontade perfeita. Confessamos diante de ti que no meio das lutas que vivemos cada dia, no meio dos desafios que enfrentamos, muitas vezes falhamos em refletir o teu caráter. Quando outros nos feriram profundamente, talvez tenhamos respondido com dureza em vez de misericórdia. Quando pessoas em quem confiávamos nos traíram, talvez tenhamos deixado o ressentimento crescer dentro de nós. Pai amado, te pedimos perdão por cada reação que não honrou o teu nome. Te pedimos perdão pelas vezes em que permitimos que a dor se transformasse em amargura, que a ferida se transformasse em desejo de vingança, que a tristeza se transformasse em raiva, que contamina a nossa alma. Tu conheces cada pensamento que passou pela nossa mente sobre quem nos machucou. Conheces cada palavra dura que dissemos em momentos de angústia. Conheces cada impulso de vingança que quis nascer no nosso coração. Conheces cada instante em que quisemos devolver o mal que recebemos. Assim como Davi clamou desesperado neste salmo: dize a minha alma, eu sou a tua salvação. Nós também levantamos esse clamor neste instante. Precisamos que a tua voz amorosa supere o barulho das nossas feridas. Precisamos que a tua misericórdia seja mais forte que o desejo humano de justiça imediata. Pai, perdoa-nos pelas vezes em que tentamos tomar o controle, quando tu nos chamavas a confiar na tua justiça perfeita. Perdoa-nos pelas vezes em que duvidamos da tua capacidade de nos defender e achamos que tínhamos que fazer isso com nossas próprias mãos. Perdoa-nos pelas vezes em que falamos mal de quem nos feriu, quando tu nos chamaste a abençoar os que nos amaldiçoam. Perdoa-nos por cada desejo de mal contra os nossos inimigos, quando tu nos ensinaste a orar por quem nos persegue. Senhor, derrama a tua misericórdia sobre os nossos corações cansados. Cura as feridas profundas que a dor deixou.
Restaura tudo que endureceu por causa do maltrato recebido. Suaviza as áreas que a desilusão tornou amargas. Ajuda-nos a entender que o teu perdão para conosco, imerecido e abundante, deve ser o modelo com que também perdoamos os outros. Ensina-nos que quando retemos o perdão, nos machucamos mais a nós mesmos do que a pessoa que nos feriu. Dá-nos a graça sobrenatural para perdoar mesmo sem sentir. Dá-nos força espiritual para abençoar até quem desejou a nossa queda. Dá-nos sabedoria para interceder por quem falou contra nós. Que possamos dizer com Davi do mais fundo do nosso ser: todos os meus ossos dirão: Jesus, quem é como tu? Que livras o aflito do que é mais forte do que ele. Que reconheçamos que tu és único no teu poder para curar, restaurar e libertar. Pai, nesta hora sagrada, se há alguém específico na vida de quem ouve estas palavras, alguém que precisa perdoar, mas ainda não conseguiu, dá a graça necessária para dar esse passo de fé. Não porque a pessoa mereça, mas porque o perdão liberta quem perdoa. Ensina-nos que perdoar não é aprovar o que nos fizeram. Não significa que temos que confiar de novo imediatamente. Não significa que as ações não tenham consequências. Perdoar é soltar a carga do ressentimento e colocar nas tuas mãos. Se há alguém aqui que carrega amargura por anos, até décadas, pedimos que agora mesmo aconteça uma libertação profunda, que as correntes do ressentimento se quebrem pelo poder do teu Espírito. Que essa pessoa experimente a liberdade que chega quando entregamos o que nunca devíamos ter carregado sozinhos. Te pedimos também perdão pelas vezes em que fomos nós que causamos dor aos outros, pelas vezes em que nossas palavras foram como espadas que cortaram corações, pelas vezes em que nossas ações feriram quem mais amamos. Perdoa-nos quando fomos egoístas, quando pensamos mais nas nossas necessidades do que nas dos outros. Perdoa-nos pela impaciência com a nossa família, nossos filhos, nosso cônjuge. Perdoa-nos pelos momentos em que o orgulho nos impediu de pedir perdão. Mesmo sabendo que tínhamos feito mal, dá-nos humildade para reconhecer as nossas falhas e coragem para nos reconciliar com quem ferimos. Que o nosso coração se pareça mais com o teu a cada dia. Que aprendamos a amar como tu amas, a perdoar como tu perdoas, a ter misericórdia como tu tens conosco. Obrigado, Pai, porque a tua misericórdia se renova a cada manhã. Obrigado porque não guardas os nossos pecados, mas os lanças nas profundezas do mar do esquecimento. Obrigado porque quando nos arrependemos de verdade, tu nos limpas de toda maldade. Declaramos agora que soltamos toda amargura, todo ressentimento, toda sede de vingança. Entregamos tudo nas tuas mãos cheias de justiça. Não precisamos mais carregar um peso que tu prometeste levar. Irmão querido, irmã amada, uma das verdades mais lindas do Salmo 35 é que nos ensina claramente que está tudo bem sentir-se ferido. Davi não finge que está tudo bem quando não está. Não disfarça uma força que não sente. Não usa máscaras para esconder a dor. Davi é completamente honesto com Deus sobre as suas emoções, a sua confusão e o seu sofrimento. E essa honestidade não mostra falta de fé. É a prova de uma fé tão autêntica e profunda, que pode se expressar com total transparência. Muitas vezes na vida cristã, achamos que temos que aparentar força. Pensamos que admitir dor ou confusão significa que a nossa fé é fraca. Mas o Salmo 35 nos mostra que a fé verdadeira inclui ser completamente sinceros com Deus. É possível que hoje você esteja passando por algo parecido com o que Davi viveu ao escrever este salmo. Cercado de situações que não entende, enfrentando oposição onde esperava apoio, carregando decisões difíceis que parecem não ter saída. Talvez no trabalho tenha vivido injustiça. Talvez tenha dado o teu melhor, agido com integridade, tentado fazer o certo, mas outros receberam o reconhecimento que era teu. Talvez tenham dito coisas falsas sobre ti. Talvez tenham questionado a tua integridade sem motivo. Talvez na tua família tenha vivido a amarga experiência da traição. Talvez alguém em quem confiavas absolutamente te falhou.
justo quando mais precisavas de apoio. Talvez tenha encontrado mentiras onde esperava sinceridade. Talvez tenha recebido abandono onde esperava lealdade. É possível que até dentro da tua igreja, na comunidade de fé onde buscava refúgio, tenha vivido desilusão. Talvez líderes que admiravas te decepcionaram. Talvez pessoas que consideravas irmãos em fé te julgaram sem entender a tua situação. Talvez te sentisses rejeitado justo no lugar onde ansiavas aceitação completa. Se algo disso toca o teu coração, se sentes aquele nó no peito que aparece quando lembramos feridas profundas, quero que entendas algo essencial. A tua dor é real, a tua confusão é compreensível, a tua luta é legítima. E Deus não ignora o teu sofrimento. Mas olha a escolha que Davi faz. E aqui está o ensino que precisamos abraçar. Ele leva tudo diante de Deus. Não busca vingança humana, mas justiça divina. Não tenta se defender com forças limitadas, mas clama para que Deus seja o seu defensor poderoso. Davi entendeu algo que também precisamos aprender. Existe uma diferença clara entre justiça e vingança. A vingança nasce da dor e busca destruir porque fomos feridos. A justiça busca que o certo prevaleça porque Deus é justo. A vingança alimenta o nosso ego ferido. A justiça reflete o caráter puro de Deus. A vingança nos prende para sempre ao dano recebido. A justiça divina nos liberta para seguir em paz. Este é o caminho da verdadeira sabedoria espiritual. Reconhecer que as nossas lutas não são realmente contra carne e sangue, mas contra forças espirituais que tentam nos confundir. E para essas batalhas precisamos de armas espirituais, não humanas. Ao continuar nesta comunhão profunda com o nosso Pai Celestial, vamos agora trazer todas as nossas dúvidas, todas as nossas decisões complicadas que pesam sobre os nossos ombros, como cargas grandes demais para carregar sozinhos. Assim como Davi clamou com urgência: Senhor, não te afastes de mim. Nós também precisamos da tua proximidade no meio da incerteza. Pai amado, tu que vês o princípio e o fim, tu que conheces o que os nossos olhos não alcançam. Há decisões que nos tiram a paz quando chega a noite. Decisões sobre o trabalho, sobre relações que não sabemos se continuar ou deixar, sobre o futuro incerto dos nossos filhos, sobre a nossa saúde física e emocional, sobre finanças que parecem oscilar sem estabilidade. Há momentos em que sentimos que cada opção está cheia de obstáculos e não conseguimos discernir qual é a tua vontade. Há situações em que estamos numa encruzilhada e não sabemos qual caminho é o que tu preparaste para nós. Assim como Davi enfrentou redes escondidas no caminho, nós também enfrentamos situações onde não distinguimos com clareza as armadilhas disfarçadas de oportunidades. Precisamos do teu discernimento divino, daquela sabedoria que só vem de ti, Senhor. A tua palavra diz: faz-me ouvir pela manhã a tua misericórdia, porque em ti confio. Faz-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti elevo a minha alma. Embora essas palavras sejam de outro salmo, carregam exatamente o mesmo clamor desesperado que Davi expressa no Salmo 35. Precisamos ouvir a tua voz clara a cada amanhecer. Pai, há tantas vozes competindo pela nossa atenção. Vozes que nos convidam a escolher o caminho mais cômodo. Vozes que sugerem agir só buscando o nosso benefício. Vozes que querem nos guiar por decisões movidas pelo medo e não pela fé. Mas tu prometeste que as tuas ovelhas conhecem a tua voz e não seguirão a voz de estranhos. Ajuda-nos a treinar o nosso ouvido espiritual para distinguir com clareza a tua voz que traz paz, de todas as vozes que trazem confusão. Ilumina o nosso entendimento, Senhor, para discernir entre os pensamentos que vêm de ti e os que nascem da ansiedade. Ajuda-nos a reconhecer quando devemos agir com firmeza e quando devemos esperar com paciência. Dá-nos sabedoria para saber quando falar palavras que edifiquem e quando guardar silêncio para evitar contendas desnecessárias. Dá-nos discernimento para identificar as portas que tu abres
e as portas que tu fechas. Num mundo cheio de incerteza, tu és a nossa bússola segura. Quando os caminhos ficam escuros, tu és a nossa luz. Confiamos plenamente que o anjo de Jesus vai à nossa frente, preparando o caminho e removendo os obstáculos invisíveis. Pai, entregamos a Ti cada decisão que nos causou ansiedade, cada porta fechada que ainda não entendemos, cada porta aberta que nos gera dúvidas. Confiamos que o Teu tempo é perfeito e a Tua guia é infalível. Há decisões sobre mudar ou permanecer onde estamos. Decisões sobre deixar um emprego ou continuar num que exige mais do que sentimos poder dar. Decisões sobre investimentos que podem afetar o nosso futuro. Decisões sobre relações que não sabemos se fortalecer ou deixar para trás. Senhor, também há decisões difíceis com os nossos filhos. Que escola escolher? Como discipliná-los com amor e firmeza? Como protegê-los sem isolá-los completamente do mundo? Nos nossos casamentos enfrentamos decisões complicadas. Como resolver conflitos que se repetem? Como continuar amando quando sentimos que o amor não é correspondido? Como perdoar feridas profundas e restaurar a confiança perdida? No trabalho, como manter a integridade em ambientes que premiam o contrário? Como ser luz sem comprometer os nossos valores? Como equilibrar o trabalho com as responsabilidades da família? Nas finanças, como ser bons administradores? Como poupar e ao mesmo tempo ser generosos? Como confiar na Tua provisão sem cair na imprudência? Pai, em todas essas áreas precisamos da Tua sabedoria, que é pura, pacífica, cheia de misericórdia e bons frutos. Assim como Davi clamou: Move-te e desperta para me fazer justiça, Deus meu e Senhor meu. Nós também clamamos: Move-te nas nossas circunstâncias. Desperta o Teu poder na nossa vida. Faz justiça onde houve injustiça. Traz luz onde há confusão. Alinha os nossos passos com a Tua palavra. E não permitas que nada contrário à Tua vontade tome controle das nossas decisões. Nas decisões grandes que mudarão o curso da nossa vida, dá-nos paz profunda quando estivermos andando na Tua vontade e inquietação santa quando nos afastarmos dela. Que o Teu Espírito Santo seja a nossa guia constante, a voz interior que nunca falha. Senhor, também Te pedimos sabedoria para responder a críticas injustas. Ensina-nos quando falar com clareza e quando deixar que sejas Tu o nosso defensor. Ensina-nos a responder com graça, mas também com firmeza, quando outros questionam a nossa integridade ou intenções. Te pedimos sabedoria para investir corretamente o nosso tempo, neste mundo cheio de distrações e exigências constantes. Ajuda-nos a discernir o que realmente merece a nossa atenção e o que devemos deixar de lado com gentileza. Dá-nos direção clara sobre as amizades que devemos cultivar e sobre as influências das quais precisamos nos afastar. Ajuda-nos a nos rodear de pessoas que nos aproximem mais de Ti e que nos inspirem a avançar em santidade e propósito. No nosso serviço ao Teu nome, mostra-nos onde queres que sirvamos, em que área, com que dons específicos e em que etapa da vida, para que não corramos sem rumo nem lutemos como quem bate no ar. Pai, confiamos que Tens um plano perfeito para cada um de nós, um plano que traz esperança e um futuro cheio de propósito. Embora não entendamos cada detalhe desse plano, confiamos plenamente no Deus que o desenhou, assim como Davi declarou com fé: Minha língua falará da Tua justiça e do Teu louvor todo dia. Nós também decidimos que, enquanto esperamos a Tua direção, adoraremos com o coração tranquilo, seguros de que Tu estás obrando todas as coisas para o nosso bem e para a Tua glória. Há algo que me impacta profundamente no Salmo 35. Davi não pede ser livrado por egoísmo, nem movido pela necessidade de ganhar uma batalha pessoal. Ele pede justiça divina, justiça verdadeira, a que vem da Tua mão perfeita. Ele entende que a paz duradoura não está em vitórias humanas passageiras, mas na certeza total de que Tu estás no controle de cada situação.
Davi poderia ter escrito este salmo só focando na sua dor, nas suas feridas, no quanto era injusta sua situação. Poderia ter se queixado sem parar. Poderia ter usado a energia para planejar vingança ou se lamentar, mas em vez disso tomou uma decisão profunda. Converteu a sua dor em oração, a sua confusão em adoração e a sua desesperança em declarações de fé. Este é o selo de uma fé madura, uma fé provada na adversidade que sai fortalecida. Talvez neste momento você enfrente situações onde sente que a tua integridade não é reconhecida, onde as tuas boas intenções são mal interpretadas, onde a tua honestidade é vista como ingenuidade ou fraqueza. Davi conheceu essa dor. Ele disse: com o coração ferido pagam-me o mal pelo bem para a aflição da minha alma. Você já viveu isso? Deu o teu tempo, os teus recursos, o teu amor, e em troca recebeu ingratidão. Tentou fazer o bem e te culparam pelos problemas. Buscou a paz e outros trouxeram conflito. Se te identificas com isso, quero que lembres que não estás sozinho. Não és a única pessoa que experimentou a ingratidão humana e seguramente não serás a última, mas a forma como respondes a essas experiências determinará se o teu coração se fortalecerá ou se amargará. Olha a resposta de Davi. Em vez de se vingar, buscou o teu rosto. Em vez de se defender com argumentos humanos que só geram mais tensão, confiou na tua defesa perfeita. Em vez de deixar a amargura envenenar o seu espírito, escolheu perdoar e confiar em ti. Este é o caminho que tu nos convidas a seguir. Não é fácil, não é natural para as nossas emoções, mas é o teu caminho. E é o único que leva à verdadeira liberdade e à verdadeira paz. Há algo mais que revela a profundidade do coração de Davi. Quando seus inimigos estavam em aflição, doentes ou com dificuldades, a reação dele não foi se alegrar nem achar que mereciam. A reação dele foi orar por eles, jejuar pelo bem-estar deles e se entristecer como se fossem da própria família. Isto vai completamente contra o que a nossa natureza humana quer fazer. A nossa carne quer ver cair quem nos fez mal. A nossa carne celebraria ver eles pagarem pelo que fizeram. Mas Davi nos mostra um caminho diferente. Um caminho que revela o teu coração. Consegue imaginar orar do fundo do coração pelo bem de quem te feriu. Consegue imaginar jejuar para que tu abençoes quem falou contra ti. Consegue imaginar chorar pela dor de pessoas que se alegraram quando você sofreu. Isto não é fraqueza. Isto não é ser ingênuo. Isto é quebrar o ciclo da vingança. Isto é semear sementes de transformação. Isto é refletir o teu caráter de forma que pode amolecer corações endurecidos. E o mais importante, isto nos liberta. Porque quando guardamos amargura, quando alimentamos ressentimento, quando sonhamos com vingança, a alma fica prisioneira. O veneno da amargura consome por dentro. Davi entendia isso. E por isso conseguiu terminar este salmo tão duro, com uma declaração de louvor constante. Não porque a situação tinha mudado, mas porque tinha entregue tudo nas tuas mãos. E essa entrega lhe dava paz. Nos aproximamos de ti agora, Deus poderoso e cheio de misericórdia, reconhecendo com profunda honestidade que as nossas batalhas mais intensas não são só contra pessoas, mas contra forças espirituais que querem nos enfraquecer, roubar a nossa paz e apagar a luz que puseste em nós. Pai Celestial, assim como Davi clamou, enche a mão do escudo e do pavês e levanta-te em minha ajuda, nós também te pedimos proteção sobrenatural. Precisamos da tua cobertura divina. Precisamos que sejas o nosso escudo contra ataques visíveis e também contra os que não vemos. Protege-nos, Senhor, não só dos ataques externos que reconhecemos facilmente, mas também dos internos que se infiltram de forma silenciosa, porém devastadora. A dúvida que invade a mente, a desesperança que quer ocupar o coração, a amargura que tenta se firmar na alma, o medo que busca paralisar a fé. Há dias, Pai, em que sentimos o coração sob ataque constante.
As preocupações chegam como flechas incendiadas tentando queimar a nossa paz. Os pensamentos negativos se multiplicam com força. Como Davi expressou, reuniram-se contra mim pessoas vis, mas tu, Senhor, és infinitamente maior que qualquer fortaleza do inimigo. Cobre as nossas emoções com a tua paz divina, aquela paz que vai além de todo o entendimento humano. Quando a ansiedade quiser governar a nossa mente, permite que o teu Espírito Santo nos lembre que tu cuidas de nós com amor perfeito e fidelidade constante. Quando a tristeza profunda ameaçar nos cobrir por completo, quando a dor emocional parecer sentida no corpo, quando as lágrimas caírem sem parar, que possamos ouvir a tua voz terna sussurrando ao nosso coração: eu sou a tua salvação, não uma salvação distante nem futura, mas uma salvação presente, imediata e pessoal. Guarda as nossas mentes dos pensamentos tormentosos que não vêm de ti, Senhor. Tu conheces a guerra que se trava no nosso interior. Sabes os ataques de condenação que o inimigo lança contra a nossa identidade como filhos amados. Conheces as mentiras que sussurra sobre o nosso valor, o nosso propósito, o nosso amanhã. Ajuda-nos a distinguir com clareza absoluta entre as vozes que acusam e destroem, e a tua voz que sempre restaura e levanta. Ensina-nos a rejeitar sem demora toda acusação, todo pensamento, toda sugestão que não esteja alinhada com a verdade de quem somos em Cristo. Quando o inimigo sussurrar que somos um fracasso, que a tua voz declare que somos mais que vencedores. Quando tentar nos convencer que não valemos nada, que o teu Espírito Santo lembre que fomos comprados com sangue precioso. Quando quiser nos fazer crer que não há esperança para o nosso futuro, que a tua palavra nos confirme que os teus planos são de bem e não de mal. Senhor, te pedimos proteção detalhada sobre as nossas famílias queridas. Cobre os nossos filhos com o teu sangue poderoso. Protege-os dos perigos visíveis que tememos, e também dos perigos invisíveis que tentam contaminá-los espiritualmente. Guarda as mentes deles de filosofias contrárias à tua verdade. Guarda os corações deles de relações que os afastariam da tua vontade. Guarda a pureza deles no mundo que tenta deformar o teu design. Protege os nossos casamentos de qualquer influência que queira destruir a unidade que tu criaste. Fortalece o amor entre nós quando as pressões da vida tentarem nos separar. Ajuda-nos a falar com graça mesmo sob tensão. Protege os nossos casamentos da infidelidade, das tentações que o mundo apresenta sem descanso. Mantenha os nossos olhos, pensamentos e desejos focados no nosso cônjuge. Quando a rotina ou as dificuldades quiserem criar vazios, enche-os tu com o teu amor. Guarda os nossos lares como lugares consagrados à tua presença. Que ao entrar nas nossas casas possamos sentir um ambiente impregnado da tua paz. Que os nossos lares sejam refúgios do estresse do mundo, espaços onde o teu amor se manifeste de forma real. Como Davi declarou com confiança firme: regozijar-se-á a minha alma em Jesus, alegrar-se-á na sua salvação. Queremos que a nossa alegria mais profunda tenha raiz só em ti, não nas circunstâncias que mudam. Queremos aprender a nos alegrar em ti quando tudo vai bem, e também quando nada parece funcionar, quando recebemos boas notícias, e também quando recebemos notícias que abalam o nosso coração, quando nos sentimos fortes, e também quando nos sentimos completamente fracos. Que nada neste mundo possa roubar a alegria santa que vem de te conhecer como nosso Salvador, de saber que somos teus, e de ter a certeza da vida eterna contigo. Fortalece o nosso coração, Senhor, para que possamos imitar Davi, que mesmo quando os inimigos adoeceram, se vestiu de cilício e orou com fervor por eles. Dá-nos um coração tão nobre, que busque genuinamente o bem até de quem nos feriu de propósito. Sabemos que isto contradiz a nossa natureza humana. A nossa carne quer devolver mal com mal. A nossa carne quer se alegrar quando quem nos feriu sofre. A nossa carne exige vingança imediata. Mas o teu Espírito nos chama a uma vida infinitamente mais elevada.
dá-nos a graça sobrenatural para orar sinceramente por aqueles que nos maltrataram. Dá-nos o coração de Cristo para desejar que encontrem a tua salvação e a tua paz, não porque mereçam, mas porque tu amas até quem se considera inimigo. Protege-nos também, Pai, de cair na armadilha da autocompaixão. Quando passamos por provas intensas, é fácil cair no papel de vítima e nos centrarmos só na nossa dor. Ajuda-nos a manter uma perspectiva eterna que lembre que as nossas aflições presentes não se comparam com a glória que há de vir. Livra-nos da amargura que tenta brotar quando as respostas demoram mais do que esperamos. Ensina-nos a confiar no teu tempo perfeito, mesmo quando não conseguimos entender. Protege-nos da desesperança que surge quando os problemas se multiplicam. Lembra-nos uma e outra vez que tu és Deus no meio da tempestade, tanto quanto és Deus na calma. Em nome de Jesus declaramos que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Declaramos que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Declaramos que somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Antes de avançar para o nosso próximo momento profundo de oração, meditemos em algo transformador que encontramos no Salmo 35. Davi poderia ter escrito um salmo cheio de amargura e ressentimento, focando só nos inimigos e na sua dor. Poderia ter usado a sua voz poética para detalhar cada injustiça, cada traição, cada ferida. Poderia ter transformado este salmo num lamento sem esperança ou num grito de guerra contra quem o perseguia. Mas olha como ele decide terminar este salmo tão carregado de angústia, com uma promessa profunda de louvor contínuo. E a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo dia. Não diz quando tudo melhorar, te louvarei. Não diz se responderes exatamente como quero, cantarei as tuas maravilhas. Declara algo totalmente diferente. A sua língua falará de louvor todo dia, no meio da dor, no meio da incerteza, no meio das batalhas que ainda não acabaram. Essa é a maturidade espiritual, irmão e irmã. Essa é a fé que transcende o visível. Essa é a espiritualidade purificada pelo fogo da adversidade e que sai mais brilhante. Davi entendeu uma verdade que muitos de nós precisamos abraçar: as nossas circunstâncias não determinam quem é Deus. Ele continua sendo bom quando não entendemos o que está acontecendo. Ele continua sendo fiel quando as pessoas nos falham dolorosamente. Ele continua sendo justo quando o mundo parece injusto. Deus continua sendo Deus quando perdemos o emprego que achávamos que vinha dele. Continua sendo Deus quando o casamento que ansiávamos não chega. Continua sendo Deus quando a cura demora. E essa é a fé a qual somos chamados. Uma fé que pode dizer: não entendo o que está acontecendo, mas sei quem está no controle. Isso basta. Uma fé que declara: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei em Jesus, e me regozijarei no Deus da minha salvação. Neste momento sagrado, Pai Celestial, declaramos com fé verdadeira e esperança viva a nossa confiança total na tua fidelidade eterna. Mesmo quando não vemos claramente o fim do caminho, mesmo quando as circunstâncias parecem desafiar as tuas promessas, como Davi nas suas noites mais escuras, escolhemos confiar deliberadamente no teu caráter, no teu amor que não falha e na tua fidelidade que permanece firme. Tu conheces cada temporada escura que atravessamos, Pai amado, aqueles tempos quando parece que as orações não sobem, quando o teu silêncio pesa mais do que as tuas palavras, quando as promessas parecem demorar mais do que o coração aguenta. Conheces aquelas noites em que o sono foge porque as preocupações falam alto demais? Conheces aquelas manhãs em que abrimos os olhos e por um segundo tudo parece bem, mas em segundos a realidade volta como uma onda forte,
Conheces aquelas temporadas em que sentimos que andamos num túnel longo e escuro, quando cada passo é um ato consciente de coragem, porque não vemos a luz no fim? Conheces aqueles momentos em que a fé deixa de ser uma emoção e se torna uma decisão séria e firme, mas ainda assim, com fé inabalável, repetimos as palavras que Davi declarou na sua angústia: Tu o viste, ó Jesus, não te cales, não te alongues de mim. Confiamos plenamente que tu vês tudo. Vês cada lágrima que cai de madrugada quando ninguém mais está acordado. Vês cada luta oculta que nem conseguimos expressar com palavras. Vês cada esforço que fazemos para continuar crendo. Quando tudo parece desmoronar, a tua fidelidade não oscila com as nossas emoções. O teu amor não muda quando as circunstâncias viram de cabeça para baixo. O teu compromisso eterno conosco não diminui quando a nossa fé vacila. És imutável, o mesmo ontem, hoje e para sempre. És o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que protegeu Daniel na cova dos leões, que chamou Lázaro dentre os mortos, que ressuscitou Jesus do túmulo. Esse mesmo poder continua agindo hoje nas nossas vidas. Confiamos em Ti, Pai. Quando os diagnósticos médicos mudam a nossa perspectiva num instante. Confiamos em Ti quando o emprego que dávamos por certo desaparece sem aviso. Confiamos em Ti quando relações importantes se rompem de formas que nunca imaginamos. Confiamos em Ti quando os nossos filhos parecem se afastar do caminho que lhes ensinamos. Confiamos em Ti quando os sonhos que guardávamos com tanto carinho parecem se desfazer lentamente. Confiamos em Ti quando as portas que esperávamos abertas permanecem fechadas. E quando se abrem portas que nunca pensamos atravessar. Como Davi declarou com convicção: sejam envergonhados e confundidos os que buscam a minha vida. Nós proclamamos com fé profunda que nenhum plano do inimigo prosperará contra nós. Não porque tenhamos força própria, mas porque Tu és o Deus que nunca perde uma batalha. Engrandecido seja Jesus, que se deleita na paz do seu servo. Esta é a nossa declaração mais profunda. Que o Teu nome seja engrandecido em cada área das nossas vidas, nas nossas lutas e nas nossas vitórias. Que a Tua glória brilhe mesmo quando não entendemos os Teus caminhos. Confiamos naquele que sustenta todas as coisas nas Suas mãos. Confiamos naquele que disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Confiamos em Ti mesmo quando não conseguimos sentir a Tua presença, porque sabemos que o que Tu prometes é mais confiável do que as nossas emoções que mudam. Pai, há momentos em que a tentação de questionar a Tua bondade é grande, especialmente quando vemos quem faz o mal prosperar, enquanto nós enfrentamos dificuldades, mas escolhemos crer na Tua justiça perfeita. Confiamos que Tu vês o que nós não vemos e sabes o que nós não sabemos. Confiamos que o Teu plano mestre inclui cada detalhe da nossa existência. Um plano que pega os nossos erros e os transforma em degraus de crescimento. Um plano que usa até os eventos dolorosos para polir o nosso caráter e aprofundar a nossa dependência de Ti. Naqueles momentos em que sentimos que não resta mais força, quando a energia física, emocional e espiritual parece esgotada, confiamos na Tua promessa de que o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Confiamos que quando somos fracos, somos fortes em Ti. Quando a provisão falta e não sabemos como cobrir as nossas necessidades, confiamos na Tua promessa de suprir tudo conforme as Tuas riquezas em glória. Confiamos que o Deus que alimenta as aves cuidará também de nós. Quando as relações familiares estão quebradas e não sabemos como trazer paz ao lar, confiamos na Tua capacidade de curar corações, restaurar pontes e trazer unidade. Quando enfrentamos decisões cruciais para o nosso futuro e das nossas famílias, confiamos na Tua promessa de dirigir os nossos passos. Quando Te reconhecemos em todos os nossos caminhos, nas temporadas de solidão, quando sentimos que ninguém entende o que vivemos, confiamos que Tu és o amigo mais fiel, aquele que nunca abandona. Confiamos que a Tua companhia enche qualquer vazio emocional.
Confiamos também na tua fidelidade para as gerações que vêm depois de nós. Cremos que a obra que realizas nas nossas vidas deixará marcas espirituais nos nossos filhos e nos filhos dos nossos filhos. Confiamos que cada lágrima derramada em oração, cada decisão difícil tomada por obediência, cada ato de perdão dado com o coração ferido, cada passo de fé quando não víamos o caminho inteiro, tudo isso está produzindo fruto eterno, que veremos revelado no teu tempo perfeito. Como Davi terminou tantos dos seus salmos mais sinceros, nós também concluímos esta oração com uma promessa de louvor constante. Não quando tudo estiver resolvido, não quando tivermos todas as respostas, mas agora, no meio da incerteza, declaramos que a nossa língua falará da tua justiça e do teu louvor todo dia. Na alegria e na tristeza, na abundância e na escassez, na clareza e na confusão, nos dias luminosos e nas noites escuras. O nosso coração continuará sendo um altar de adoração, porque tu és digno em todo tempo. És digno por quem és, não pelo que vemos. És digno porque o teu caráter é perfeito, não porque a nossa vida seja fácil. Por isso declaramos: ainda que ele me mate, nele esperarei. Ainda que não entenda, continuarei confiando. Ainda que não veja, continuarei crendo. Ainda que não sinta, continuarei declarando a tua fidelidade. Porque a nossa fé não se baseia em sensações, mas na tua palavra que permanece firme para sempre. Irmão querido, irmã amada, enquanto nos aproximamos do fechamento desta oração profunda, quero que contemplemos uma verdade extraordinária, que vemos não só no Salmo 35, mas em toda a vida de Davi e nas histórias dos santos de Deus ao longo dos séculos. Davi enfrentou traição do amigo mais íntimo, perseguição de quem devia protegê-lo, rebelião do próprio filho, críticas injustas, inimigos externos, lutas internas, perdas devastadoras e momentos em que o céu parecia silencioso. No entanto, a história não o lembra como o homem que sofreu, mas como o homem segundo o coração de Deus. Como isso é possível? Como alguém que viveu tanta injustiça pode ser lembrado pela sua proximidade tão profunda contigo? A resposta está exatamente no que estivemos fazendo aqui. Davi levava tudo a ti em oração. Não guardava ressentimento, derramava-o diante de ti. Não deixava a amargura se instalar, transformava em adoração. Não deixava a dor afastá-lo, usava a dor como ponte para se aproximar mais do teu coração. Davi entendia algo essencial que nós também precisamos compreender: tu não te escandalizas pelas nossas emoções intensas. Tu não te incomodas quando choramos, quando levantamos a voz no meio da confusão, quando não entendemos o que está acontecendo, quando sentimos que estamos sozinhos. Tu preferes a nossa sinceridade total a qualquer aparência de força que não seja real. No Salmo 35, Davi nunca finge ter tudo sob controle. Não minimiza a dor que sente. Não age como se a injustiça não afetasse o seu coração, mas pega todo esse peso emocional e entrega a um Deus verdadeiro, que pode sustentar sem dificuldade cada uma das nossas emoções mais profundas. E há algo mais que comove profundamente: Davi não fica preso na dor. Reconhece a ferida, expressa, leva a Deus, mas depois dá um passo que transforma tudo. Escolhe adorar mesmo quando dói. Escolhe confiar mesmo quando as circunstâncias não mudam. Escolhe abençoar mesmo tendo sido amaldiçoado. Esta sequência: reconhecer a dor, apresentá-la em oração sincera e depois adorar intencionalmente, é um padrão repetido na vida de Davi. E é um caminho que nós também podemos seguir. Talvez neste momento você tenha ficado muito tempo no primeiro passo, reconhecendo a dor. Talvez consiga identificar claramente as feridas, as injustiças e as traições que viveu. Esse é um passo necessário, mas não é o destino final. O próximo passo é levar todo esse peso a Deus com oração honesta, como fizemos aqui, não com uma oração perfeita,
mas com uma oração nascida do coração que precisa de respostas. E o passo que muda tudo é escolher adorar. Não porque sentimos vontade, não porque tudo se resolveu, mas porque reconhecemos quem é Deus além do que estamos vivendo. Quando adoramos no meio da dor, algo poderoso acontece no reino espiritual. A escuridão recua. As mentiras do inimigo perdem força diante da verdade de Deus. O nosso coração começa a curar, não porque tudo mudou lá fora, mas porque algo mudou dentro. Davi poderia ter terminado o Salmo 35 cheio de queixas. Poderia ter concluído listando as injustiças que viveu. Poderia ter fechado pedindo vingança contra quem o feriu, mas escolheu terminar com uma promessa de louvor contínuo. Essa escolha de adorar no meio da tempestade foi o que o transformou de vítima em vencedor. De um homem ferido pelas circunstâncias, em um homem que encontrou a sua verdadeira identidade em Deus. Hoje você também tem essa escolha. Pode focar só na dor, que é real. Pode ficar na tristeza pelo que te fizeram, algo compreensível. Ou pode seguir os passos de Davi. Reconhecer a dor, entregá-la a Deus, escolher adorar. Não é natural, não é fácil, mas é o caminho para a verdadeira liberdade, para a paz que não depende do que acontece ao redor, para a cura que chega às áreas que ninguém mais pode tocar. Para fechar esse tempo profundo de oração e encontro contigo, Senhor, declaramos com fé renovada e esperança reconstruída. Quem és tu em toda a tua grandeza? E quem somos nós em ti pela tua graça infinita e teu amor que nunca muda? Declaramos com plena convicção que tu és o nosso defensor onipotente. Não precisamos lutar batalhas que tu já venceste na cruz. Não precisamos nos defender com as nossas forças pequenas. Quando temos acesso ao poder imbatível do Deus eterno, como Davi proclamou com fé, disputa, ó Jesus, com os que contra mim contendem. Peleja contra os que me combatem. Assim também entregamos as nossas lutas, os nossos conflitos e todas as nossas batalhas às tuas mãos poderosas. Declaramos que a tua justiça permanece intacta, quando tudo ao nosso redor parece injusto, quando os maus prosperam, enquanto os justos sofrem, quando a mentira parece mais forte que a verdade, confiamos que tu julgarás conforme a tua justiça. Jesus, Deus meu, o teu tempo é sempre perfeito, mesmo quando os nossos olhos ainda não entendem. As tuas decisões são sempre corretas, mesmo quando desejamos que cheguem antes. Declaramos que a nossa esperança não está posta nos sistemas econômicos que mudam, nas pessoas que podem nos falhar, nas nossas forças que se esgotam, nos planos que podem ser interrompidos. A nossa esperança está plantada no Deus eterno, que não muda, não falha, não mente, não se esquece, não fica sem recursos, não abandona os seus filhos. Declaramos que tu és a nossa salvação completa e presente, em cada situação que nos supera, em cada problema que parece impossível resolver, em cada montanha que não se move. Dize a minha alma, eu sou a tua salvação. Não é só uma frase bonita, é uma verdade que sustenta a nossa vida. No casamento que enfrenta a tempestade, Jesus é a nossa salvação. Nos filhos que se afastaram, Jesus é a nossa salvação. Na saúde que nos preocupa, Jesus é a nossa salvação. Nas finanças instáveis, Jesus é a nossa salvação. Nos sonhos que parecem quebrados, Jesus é a nossa salvação. Nas relações que precisam de restauração, Jesus é a nossa salvação. Declaramos que a tua presença é a nossa força diária. Como Davi pôde dizer com plena segurança, confessar-te-ei na grande congregação, louvar-te-ei entre muito povo. Nós também prometemos que o nosso testemunho falará da tua fidelidade, e não do tamanho das nossas batalhas. Que quando perguntarem como seguimos em frente, falemos do teu amor. Que quando perguntarem por que temos paz, apontemos para a tua presença. Que quando perguntarem por que continuamos esperando, mencionemos a tua fidelidade. Declaramos que o futuro não nos pertence porque tenhamos controle,
mas porque tu sustentas cada dia nas tuas mãos. Não sabemos o que o amanhã trará, mas sabemos quem o controla. Declaramos cura onde há doença, não só no corpo, mas nas emoções, nas relações, nas finanças e no espírito. Declaramos provisão onde há necessidade, não só de recursos, mas de sabedoria, paz, força e direção. Declaramos restauração onde há ruptura, em casamentos, em famílias, em sonhos que pareciam mortos. Declaramos paz onde há confusão, aquela paz que excede todo entendimento. Declaramos esperança onde havia desespero, uma esperança baseada na tua palavra eterna e não em emoções passageiras. Como Davi terminou a sua oração com aquela promessa linda, nós também prometemos que a nossa língua falará da tua justiça e do teu louvor todo dia, nos momentos de alegria e nos de tristeza, nos dias simples e nos exigentes, na calma e na tempestade. Te louvaremos porque tu és digno sempre, não porque as nossas vidas sejam impecáveis, mas porque tu és perfeito em tudo. És digno não porque sempre entendemos os teus caminhos, mas porque os teus caminhos superam completamente os nossos. Nos momentos em que sentimos a tua presença de forma evidente e profunda, te louvaremos com alegria sincera. Nos momentos em que não sentimos nada, mas escolhemos confiar por fé, te louvaremos com firmeza, porque a nossa adoração não depende do que sentimos, mas da tua essência imutável. Declaramos que seremos testemunhos vivos da tua fidelidade, que quem convive conosco note a diferença que faz caminhar contigo, que as nossas vidas se tornem cartas abertas, onde outros possam ler o teu caráter. No trabalho, que possamos ser luz nos ambientes mais escuros. Nos bairros, que sejamos sal que preserva o bom e dá sabor. Nos lares, que sejamos instrumentos da tua graça. Que os nossos filhos possam dizer que viram a tua mão agindo na vida dos pais. Que os nossos cônjuges possam afirmar que o casamento foi transformado pelo teu poder. Que os nossos amigos possam dizer que conheceram o teu amor ao observar a nossa forma de viver. Pai, também declaramos que nenhuma das nossas provas ficará sem propósito. Que a dor que atravessamos se tornará consolo para outros que estão lutando com cargas semelhantes. Que as nossas cicatrizes sirvam como testemunhos vivos, para animar quem está caindo em desespero. Que cada lágrima derramada em noites silenciosas, cada insônia causada pela ansiedade, cada dúvida vencida pela fé, cada ato de perdão dado sem forças, se torne uma mensagem clara do poder transformador do Evangelho. Em nome poderoso de Jesus proclamamos todas estas coisas, não por algum mérito próprio, mas pela tua graça, não pela nossa capacidade limitada, mas pelo teu poder, não pela nossa inteligência, mas pela tua direção perfeita. Tudo para a tua glória, tudo para a tua honra, tudo para exaltar o teu nome na nossa vida diária. Pai amado, enquanto chegamos ao fechamento deste momento sagrado contigo, enquanto o teu Espírito Santo ministrou ao mais profundo do nosso ser por meio da tua palavra viva, queremos consagrar por completo este dia que temos pela frente. Que cada palavra que pronunciarmos reflita a tua graça, que cada decisão, grande ou pequena, seja guiada pela tua sabedoria. Que cada encontro com outras pessoas seja oportunidade de manifestar o teu amor. Que cada conversa seja cheia de graça, edificante e útil. Que os nossos gestos, atitudes e ações revelem o caráter de Cristo que vive em nós. Que as nossas mãos sirvam para levantar quem caiu. Que os nossos passos levem esperança onde há desespero. Que o nosso coração ame até quem não sabe o que é amor verdadeiro. Saímos deste tempo de oração renovados. Não somos os mesmos que éramos antes de entrar nesta comunhão. Saímos fortalecidos pelo teu poder, refrescados pelo teu Espírito, cheios de esperança graças às tuas promessas eternas. Guardamos no alma as tuas verdades como tesouros. Guardamos nos lábios as declarações de fé como armas espirituais. Guardamos no Espírito a paz que derramaste como escudo firme.
Que este dia seja um testemunho visível da tua fidelidade. Que quem estiver perto de nós note que estivemos na tua presença. Que o nosso testemunho se pareça com o de Davi. Todos os meus ossos dirão: Jesus, quem é como tu? Que toda a nossa vida, do mais profundo ao mais visível, proclame a tua grandeza, a tua fidelidade, a tua força e o teu amor. Entregamos a ti as próximas 24 horas, com todos os seus desafios, surpresas, responsabilidades e oportunidades. Tudo submetemos à tua autoridade absoluta. Que quando enfrentarmos tentações, lembremos que sempre dás a saída. Que quando surgirem decisões complicadas, lembremos que prometeste dar sabedoria se pedirmos com fé. Que quando a solidão bater à porta, lembremos que prometeste estar conosco todos os dias. Que quando sentirmos fraqueza, lembremos que a tua força se aperfeiçoa no que nos falta. Que quando nos sentirmos incapazes, lembremos que a tua graça é suficiente. Pai, também te pedimos que abençoes cada pessoa que dedicou este tempo para orar. Tu conheces cada coração que ouviu estas palavras. Tu sabes as batalhas privadas que cada um enfrenta. Abençoa a mãe que cria os filhos sozinha com coragem. Dá-lhe provisão e descanso. Abençoa o homem que busca emprego e se sente derrotado por portas fechadas. Abre tuas portas certas na hora certa. Abençoa o casamento em crise. Derrama a tua cura restauradora, suaviza os corações, reconstrói o que foi quebrado. Abençoa os pais que choram por filhos que se afastaram. Toca-os com o teu amor irresistível e trá-los de volta. Abençoa quem luta com doenças, no corpo ou no corpo de quem ama. Estende a tua mão curadora, fortalece mente e coração. Abençoa quem atravessa o vale do luto, sê o seu consolo. Envolve o seu coração ferido e dá sentido à dor. Abençoa os líderes e servos que gastam a vida ajudando outros. Renova o seu ânimo, visão e força. Abençoa quem está prestes a tomar decisões importantes. Dá clareza, paz e confirmação da tua vontade. E com o coração transbordando de gratidão, te damos graças. Obrigado por este tempo de oração. Obrigado pela tua palavra que nunca volta vazia. Obrigado pelo teu Espírito que nos falou no profundo. Obrigado porque mesmo sem te vermos, sentimos a tua presença. Obrigado porque no meio do barulho encontramos a tua paz. Obrigado pela esperança que semeaste hoje. Obrigado pela fé renovada. Obrigado pelo amor derramado. Obrigado pelas promessas que afirmaste em nós. Obrigado pela paz que deixaste. Obrigado pela direção que deste. Em nome poderoso de Jesus, declaramos tudo isto com fé absoluta. Que se cumpra na nossa vida para a tua glória. Amém e amém. Se esta oração tocou o teu coração, se sentiste que Deus te falou de forma pessoal durante estes momentos sagrados, escreve nos comentários "Deus me falou" e compartilha brevemente como Deus usou esta palavra para te ministrar. O teu testemunho pode ser exatamente o que outra pessoa precisa para encontrar esperança. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja atravessando uma batalha silenciosa, com aquele familiar que perdeu a fé, com aquele amigo que precisa de um lembrete do amor de Deus, com aquela mãe cansada ou aquele pai sobrecarregado. Quando compartilhas este conteúdo, não estás enviando só um vídeo. Está sendo canal de bênção para alguém que talvez hoje precise de uma palavra de vida. Estás levando esperança a um coração cansado. Estás lembrando a uma pessoa que não caminha sozinha. Estás mostrando que há um Deus que cuida de cada detalhe e que nunca abandona quem o busca. Todo dia neste espaço compartilhamos uma nova palavra de fé, uma oração fresca capaz de transformar a tua manhã e fortalecer o teu espírito para qualquer desafio que apareça. Não são mensagens repetidas nem momentos vazios. São encontros reais com o coração de Deus. Inscreve-te neste canal e ativa as notificações para não perderes nenhuma destas orações diárias. Faz destes minutos com Deus uma parte essencial da tua rotina, um encontro sagrado que prepara a tua mente, renova o teu coração e alinha o teu dia com o propósito divino.
Toma este momento de comunhão como prioridade. Porque é sobre esta base espiritual que se constrói em dias cheios de vitória, paz e direção. Também te convidamos a fazer parte da nossa comunidade de oração. Nos comentários podes compartilhar não só o teu testemunho, mas também os teus pedidos. Este é um espaço onde andamos juntos, onde as cargas se aliviam quando as apresentamos a Deus em unidade, onde celebramos as respostas de oração e acompanhamos nas batalhas com amor e fé. Se hoje é a tua primeira vez aqui, dou-te as boas-vindas de todo o coração. Chegaste a um lugar onde teu espírito será alimentado, onde encontrarás palavras que levantarão o teu ânimo, fortalecerão a tua fé e acenderão de novo a esperança dentro de ti. Guarda sempre esta verdade eterna. Não importa o quão difícil pareça a tua situação, por mais complicado ou impossível que pareça o caminho, Deus continua tendo o controle absoluto. O seu amor por ti é inabalável, constante, infinito. Ele tem um plano perfeito para a tua vida, um plano cheio de propósito, esperança e um futuro que supera tudo o que podes imaginar. Que tenhas um dia profundamente abençoado, cheio da presença de Deus, coberto pela sua graça, dirigido pela sua sabedoria e sustentado pelo seu poder. Que cada passo que deis esteja acompanhado da sua paz. Nos vemos amanhã para outro encontro de oração e comunhão com o nosso Pai Celestial.